Bom, seguindo os trabalhos, gostaria de convidar a primeira pessoa que vai falar sobre o seu empreendimento e vai nos dar essa alegria de compartilhar aí a sua história. Então, eu gostaria de chamar aqui o Diogo Bezerra. Vem para cá, Diogo! Com emoção, gente, ó. O Diogo, ele começou a empreender aos 16 anos, então ele criou uma empresa de camisetas personalizadas com a tia dele, ó, aquela coisa meio familiar ali. Depois de anos, ele fundou o Personal Language Trainer. Falei certo? Oh. Falou bem. Sabe tudo. Que surgiu para popularizar o ensino de qualidade de inglês, dando a oportunidade a pessoas de baixa renda de aprender o idioma de forma personalizada. Manda ver, Diogo. Obrigado. Com licença, galera. Boa noite. Meu nome é Diogo, como foi apresentado. Tenho só 23 anos. Como foi dito, eu já empreendo desde os meus 16. Tenho essa vontade. Estou ali na estatística de 44% dos brasileiros que têm o desejo, que moram na periferia e querem empreender nesse Brasil. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Não quero fazer vocês chorarem ou coisas assim, mas enquanto eu conto um pouquinho da minha história, eu quero que vocês pensem numa pergunta simples. Por que é necessário ter desafios? Por que é necessário ter desafios? Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios. Na minha vida, eu tenho visto que eu nasci na família certa, no lugar certo, no tempo certo, com muitos desafios que fazem eu crescer e desenvolver habilidades que talvez outro jovem nascido numa família rica, com todas as outras possibilidades, não teriam e não conseguiriam atingir como eu tenho conseguido na minha vida. Então, na minha vida, como eu tenho dito aqui para vocês, eu nasci na periferia, eu moro num bairro chamado Pantanal, na Zona Leste, é uma grande favela. Faz 2 anos que eu moro lá, na verdade, eu morava na Zona Norte, mas nesses 2 últimos anos, desses 2 últimos anos, 8 meses, eu morei numa casa de alvenaria, pode-se dizer assim. E estava morando num barraco, com a minha família, porque optamos fazer isso, enfrentar um desafio para conseguir uma outra coisa que nós queríamos, que era a nossa casa própria. Então, tivemos esse desafio e durante minha vida, eu pude ver que eu iria enfrentar outras coisas que iriam ser piores. Antes de eu construir essa casa, eu sempre morei com a minha mãe. Éramos em 8, comigo 9. E eu me vi aos 16 anos já com uma grande responsabilidade. Desde os 16, pela vontade de querer aprender novas coisas, eu comecei a ganhar melhor do que minha mãe já. Então, pode-se dizer que eu já ganhava melhor do que minha mãe, já não ganhava tão bem como eu queria, com 16 anos, que não dá para se ganhar tanto assim, mas já ganhava mais do que ela. E isso fez com que eu já tivesse uma grande responsabilidade, bancar uma família, porque era só eu e ela que trabalhávamos lá. Mas, como eu falei, desafios são importantes. Nesse processo, aos 12 anos de idade, eu me vi catando um papelão com a minha mãe. Falo com muito orgulho, porque me ensinou uma coisa que eu gostei muito nessa minha idade pequenininha ali. Me ensinou a gestão financeira pessoal. Quando eu saía com a minha mãe, todas as vezes aos 12 anos de manhã, porque à tarde eu estudava, então aos 12 anos eu ia lá, ela me dava 50 centavos, ela era até generosa, dava 50 centavos por dia para mim, para que eu pudesse fazer qualquer coisa, comprar como que era aquele Guaraná? Tubaína, que era 50 centavos. Ter um cachorro-quente era 50 centavos naquela época também. Eu estou ficando velho já. Então, tinha muitas coisas que dava para comprar com 50 centavos. E aí eu ficava feliz. Mas eu sabia economizar, Aprendi a economizar. Minha mãe falava, economiza, você quer comprar suas coisas, Então, aprendi a economizar e comprei meu primeiro minigame. Aí eu falei, agora eu sou o cara, Com 50 centavos eu já fiz tudo isso. E, mais para frente, na verdade, eu tive outra situação, que num projeto piloto do Fábrica de Cultura, tem os prédios agora, mas antes disso eles tinham uma formação de teatro, música, dança, e eu participei desse projeto piloto deles.
que me deu a oportunidade de aprender a me comunicar com as outras pessoas. Isso foi incrível. Eu tive em palcos várias vezes, e isso fez com que eu pudesse me desenvolver e saber conversar com as outras pessoas. E, aos 19 anos, eu tive a oportunidade de fazer um projeto voluntário em Portugal, e por esses desafios que eu já tinha tido na minha vida, eu me destaquei em meio a outros jovens que tinham famílias ricas e estavam lá nesse projeto voluntário também, e comecei a ter a oportunidade de liderá-los. Eram 250 jovens da Itália, França, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil também. E todos esses jovens, eles estavam lá com um propósito único de ajudar as outras pessoas, tal como eu também. E, ao voltar para o Brasil, né, eu tinha muito esse desejo de mudar alguma coisa, principalmente dar a oportunidade das pessoas serem protagonistas das suas próprias histórias. Então, lá nesse processo, eu aprendi inglês, que eu acredito ser uma ferramenta muito utilizada hoje. Até tenho meus amigos aqui que sabem falar muito inglês, estávamos praticando ali para não perder o costume. Mas foi uma coisa muito importante para mim, e me deu várias oportunidades quando eu voltei. Comecei a trabalhar numa boa empresa, longe também, porque eu viajo 2h30 para chegar até lá e 2h30 para voltar, né, para casa. Então, uma viagem muito cansativa. E consegui algumas coisas boas. Construí a casa da minha mãe, fui para a Inglaterra esse ano, parti para outras coisas, como o empreendedorismo que eu tenho agora. E falei, não, tenho que mudar alguma coisa diferente aí, né? Então, eu sozinho sabia que não poderia fazer. Então, convidei alguns amigos que tinham o mesmo desejo de empreender comigo, e criamos esse projeto, que se chama o Personal Language Trainer, que, como nossa amiga introduziu, visa popularizar o ensino em inglês. Na verdade, eu costumo dizer que visa ajudar as pessoas a se tornarem protagonistas do seu futuro, darem oportunidades a elas. Eu quero passar um vídeo só, pequeno, que vai mostrar um pouquinho desse nosso anseio. Somos 3 jovens que têm esse desejo de mostrar ao mundo que as pessoas podem serem protagonistas da sua história. Eu tinha um amigo que nós sempre voávamos da Ilha da Madeira para Portugal. E ele sempre me dizia que era mais fácil receber inspiração quando você estava no céu, né? Então, quando você está voando, sempre você tem que estar planejando, porque a ideia sempre vai fluir. Então, essa história começou só com um planejamento de fazer palestras. Mesmo eu não sabendo falar inglês, eu queria dar palestras da importância de aprender inglês. Porque eu sabia que ia mudar minha vida, eu não sabia que eu iria aprender inglês. Eu até julgava que não ia ser impossível. Mas eu sabia que eu poderia falar com as pessoas sobre a importância, né? Porém, eu aprendi inglês e descobri que não era tão difícil aprender, não era tão complexo assim aprender inglês. Então eu falei, existem tecnologias hoje que podem ensinar inglês melhor do que um professor, e isso poderia ser acessível às pessoas. Quando eu formei uma ideia na minha cabeça do que eu queria ser na minha vida adulta, seguindo o exemplo de alguns adultos que eu tenho maior respeito, eu ficava pensando o que eu poderia fazer que ia me dar a oportunidade de estar com a minha família, poder mudar alguma coisa, fazer a diferença no mundo e ter uma vida boa. Não precisava esbanjar a riqueza, mas uma vida estável. E tinha uma coisa que eu já gostava bastante, que era o inglês, o idioma inglês. Eu tinha muita facilidade de ouvir uma música e cantar igual. Inclusive até com um sotaque. Eu ficava gravando às vezes e mostrava pra minha mãe, consigo cantar igual Jay-Z, 50 Cent, esse cara. E isso, esse desejo ele foi aumentando. E aí teve uma hora que eu queria que minha mãe me colocasse no curso de inglês, e a gente não tinha condições para me colocar no curso bom de inglês, porque a maioria é muito caro.
Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, na Zona Leste, e eu sempre estudei em escolas públicas. E eu vi como o ensino era sempre limitado e como, para as pessoas que moram nesses pontos da cidade, as oportunidades também são limitadas e todas as coisas são muito mais difíceis. Eu tive que estudar muito e eu coloquei na mente que eu conseguiria vencer de alguma forma, que as coisas poderiam ser diferentes. E eu pensei como eu poderia fazer com que as coisas fossem diferentes para outras pessoas também. Então, voltando um pouquinho da primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Por que nós precisamos de desafios? Pode-se dizer que eu acredito que existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que agem e aqueles que recebem ação. Há só esses 2 tipos de pessoas. Nós, como vocês viram, nós estamos aqui, somos pessoas que agem. Estamos tentando fazer isso. Eu acredito que trazer a oportunidade para jovens, para todas as pessoas que um dia desejaram aprender uma outra língua e fazerem disso o seu palco para a vitória, é importante. Sendo sincero com vocês, eu não gosto de contar história triste. Como eu disse, eu gosto de agir, de fazer acontecer, de colocar a mão na massa, de ter desafios. Tem até uma frase também que eu gosto, eu vou falar até em inglês para vocês. Ela diz assim, é de um amigo meu. There is no tomorrow to remember if you do not do something today. Então, não há nenhum amanhã para ser lembrado se você não fizer algo hoje. Então, temos que fazer algo hoje para mudar, não é? Isso que nós estamos fazendo já tem acontecido há algum tempo, já temos feito a diferença na vida de algumas pessoas, mas a maior diferença que tem feito na minha própria vida. Tenho adquirido habilidades, tenho me conectado a pessoas, né, tenho aprendido, tenho tido desafios, anseios, ansiedades, não durmo bem, esqueço de comer, né? É verdade. Isso é a vida do empreendedor, né? Até brinco com os meus amigos quando nós estamos em reunião, né? Eu falo assim, ai, que chato que nós somos. Na verdade, eu falo, que merda que nós somos pobres, né? Porque nós temos que ficar pensando nas necessidades básicas, né? Porque não viver o sonho lá de uma vez. Mas isso também, eu falo para eles, é importante. É necessário que nós passamos por essas dificuldades e mostramos para as pessoas que nós podemos alcançar nossos objetivos. Então, só o convite que eu quero fazer para vocês essa noite é serem pessoas que agem, tá bom? Muito obrigado. Oh!